Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Língua Portuguesa 5. Hoje nós vamos falar sobre mais uma parte do sistema vocálico do português brasileiro, do português em geral, e especificamente o tema agora é vogal nasal. Então, que discussão é essa que a gente tem na literatura sobre estas existirem ou não vogais nasais? E se não existirem vogais nasais, o que há de fato, né, no sistema para a gente ter palavras como lã, por exemplo? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vocês já estão vendo a tela compartilhada. Então, vamos lá. As vogais nasais. As gramáticas do português sempre consideraram a existência de vogais nasais ao lado de vogais orais, porque esta é a opinião da nomenclatura gramatical brasileira. Então, eles, na gramática tradicional, consideram que na língua portuguesa existem no total 12 vogais, 7 fonemas vocálicos orais e 5 fonemas vocálicos nasais. Além da ressonância nasal, essas vogais se diferenciam das orais porque tem um timbre sempre fechado. Então, aquela oposição que a gente via lá na série tônica entre vogal média alta e média baixa não existe na série no que seriam as vogais nasais, né? E aí só existiriam 5 vogais. I, E, A, O e U. 5 vogais nasais. Sendo esse aqui o quadro fonológico das vogais nasais em sílaba crônica. Um dos temas mais debatidos dos estudos fonológicos é essa questão das vogais nasais, e ele tem recebido a atenção de especialistas pelo menos há 2 séculos sob perspectivas diferentes. O que a tradição gramatical diz? A vogal nasal é dotada do traço de nasalidade e por isso se contrapõe à sua vogal oral. É como se lá e lã, por serem palavras distintas, né, terem significados distintos, fossem exemplos de par mínimo, e sendo exemplo de par mínimo, então eu tenho aí fonemas distintos. Eu posso falar em 7 vogais tônicas e 5 vogais nasais. As vogais seriam produzidas originariamente na cavidade bucal, mas podem ser acompanhadas de ressonância nasal. Isso aqui é uma questão articulatória. A gente viu lá na parte de articulação que as vogais são segmentos fonológicos, segmentos fonéticos, produzidos sem nenhum tipo de obstrução na passagem da corrente de ar. Quando ela tem algum nível de nasalação, essa nasalação necessariamente tem que estar passando, essa corrente de ar necessariamente tem que sair um pouco pela cavidade nasal. Então, a gente só teria uma ressonância na cavidade nasal. Alguns problemas dessa proposta. Será que toda vogal oral pode ter uma correspondente nasal? E aí a gente já tem uma resposta para isso que eu acabei de dizer. A resposta é não. E o primeiro fato que leva a gente a dizer não é a observação de que em posição tônica nós temos 7 vogais. Posição tônica oral, nós temos 7 vogais. Em posição tônica, mas nasal, nós só temos 5 vogais. Então, a oposição média alta, média baixa desaparece. Não existem médias baixas. Não existem vogais nasais abertas, com sons abertos. Só existem vogais nasais com sons fechados. Tá? Então, as línguas naturais não diferenciam médias altas e médias baixas quando há algum tipo de nasalização. No campo ortográfico, que é marcado por diversas arbitrariedades, não há uniformidade quanto à representação desses elementos. Ora, essa nasalidade é assinalada pela presença de uma letra, né, de um grafema, o M ou o N, ora, essa nasalidade é marcada pelo til, por um sinal gráfico. Tá? Então, não há essa uniformidade nesse sistema de representação. Nasalidade e nasalação. Na pronúncia do PB, a vogal pré-tônica, seguida de sílaba iniciada por consoante nasal, pode absorver, assimilar a nasalidade do fonema vizinho. Então, vamos lá. Pronúncia nasalada. Então, banana
A gente pode produzir banana ou banana, assim como panela ou panela. Quando eu produzo panela e banana, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma nasal na posição de ataque da sílaba seguinte. A vogal desta antepenúltima sílaba, nos dois casos está na antepenúltima sílaba, assimila o traço de nasalidade. E quando ela assimila o traço de nasalidade, acontece uma pronúncia nasalada. Esse traço não é pertinente, ou seja, esse traço não é fonológico. Dizer banana ou banana não implica em mudança de significado. Esse traço é um traço fonético. Há pronúncias não nasaladas também, traço marcante de variação diatópica no Brasil. Câmara Júnior estabelece a distinção entre vogais com traço nasal não distintivo e vogais em que esse traço é decisivo do ponto de vista fonológico. Então, por exemplo, eu tenho a oposição tanto e tato. Na oposição tanto e tato, para a Câmara Júnior, eu estou diante de um par mínimo. E esse par mínimo me indica que aqui há uma distinção fonológica. Então, eu posso ter a nasalização sendo vista num aspecto fonético, mas a nasalização também sendo vista no aspecto fonológico. Em geral, os estudiosos da área optam por seguir essa diretriz, que é a diretriz do Matoso. Também é variável o uso da terminologia nasalidade e nasalação. Então, vamos tentar entender um pouquinho do que é de como o Matoso fala, deixa de lado a ideia de que há 5 vogais nasais e propõe existirem, na verdade, vogais orais seguidas de um arquifonema nasal. Então, olha só o que ele diz. Entre as teses já aventadas, como se destacou, há aquelas que interpretam as vogais nasais como meras realizações de vogais orais correspondentes, seguidas de vogal nasal. O traço da nasalidade resultaria da articulação de uma consoante nasal. Entre nós, há a consagrada hipótese formulada por Matoso, a tese do arquifonema nasal, e sua importância para a descrição da chamada vogal nasal em português. Então, vamos lá. A nasalidade pura da vogal não existe, Matoso. Fonologicamente, porque por meio dela não se cria oposição em português entre vogal pura envolvida na nasalidade e vogal seguida de consoante nasal. O que a gente pode observar em francês. Existe uma diferença entre bon e bonne, por exemplo. Nas palavras de Câmara Júnior, a vogal nasal fica entendida como um grupo de fonemas. E o que é esse grupo de fonemas? Vogal oral seguida de elemento nasal. Em campo, ponta e tango, não se pode falar em vogal nasal. E repara que o contexto que ele está dizendo aqui, que eu estou apontando para vocês, é sempre o contexto em que a nasal está travando a sílaba, está no contexto de coda. Então, olha o que ele vai dizer. Em campo, ponta, tango, não se pode falar em vogal nasal, e sim em vogal oral seguida por consoante nasal, já que atua em travamento de sílaba. Nesses casos, haveria, respectivamente, uma consoante nasal, diante de consoante labial na seguinte, uma consoante nasal alveolar ou dental e uma consoante nasal velar. Considerando que m, n e n se neutralizam nessa posição, a gente tem um arquifonema nasal. É preferível partir do arquifonema nasal como um fato estrutural básico que acarreta como traço acompanhante a ressonância nasal da vogal. Então, em ponta, não é a vogal que é nasal. O que você está ouvindo é a ressonância da presença de uma consoante nasal travando aquela sílaba. Elaine, o que eu faço com a palavra lã, por exemplo, em que eu não tenho esse N aparecendo, esse grafema N aparecendo, ou esse grafema M aparecendo? Ok, tem um tio ali marcando, não tem? Então, fonologicamente, tem um arquifonema travando aquela sílaba. Quais são os argumentos do Matoso para sustentar isso? Ele vai dizer o seguinte:
Aqui, ó. Desculpa, peraí. Ele vai dizer o seguinte. Primeiro desses argumentos, ele vai olhar para a sílaba da vogal dita nasal e ele vai dizer, essa sílaba comporta-se como sílaba travada por consoante. Então, vamos lá. Se a sílaba, se existisse somente a vogal oral e na palavra lã, o que aconteceria? Essa sílaba se comportaria como uma sílaba aberta, uma sílaba que não é travada por nenhuma consoante, não tem nada ali na posição de coda. Só que essa sílaba se comporta como uma sílaba travada por consoante. Quais são as evidências? Olhem só. Crase, processos que a gente viu quando falou de Sante. Crase ou aelisão, que ocorre entre a vogal final de uma palavra e a vogal átona final, inicial da palavra seguinte. Fato comum no português. Então, ó, em grande amor, se eu for fazer a crase disso, dá para falar grande amor, grande amor. Dá para fazer uma ditongação, mas também dá para fazer uma elisão, grande amor. Em casa amarela, eu tenho duas vogais ais. Então, dá para fazer crase. Mas em lã azul, em que teoricamente eu tenho uma vogal A e outra vogal A, adjacentes, não dá para fazer lanzu. Por que não dá? Porque ali, na verdade, na frente de lã, na frente do A de lã, há uma consoante nasal, travando essa sílaba. Então, não tem encontro entre a vogal nasal, e entre o A, que está com tio, que está nasalizado, e a vogal da palavra A, azul. Dom artístico também não dá para fazer. Segundo argumento, após a nasal não aparece o TEP, típico do ambiente intervocálico. Então, não dá para fazer arado. Então, em arado, eu tenho um contexto intervocálico, mas esse contexto intervocálico só permite um TEP. Quando eu tenho a palavra enredo, observem que se essa nasal, se aqui não existisse um arquifonema nasal, um segmento consonantal, eu teria esse E e esse E em um contexto intervocálico. Ou esses dois E's, esses dois segmentos E, em um contexto em que entre eles está se inserindo uma consoante rótica. Rótica em contexto intervocálico dá um TEP. Mas não dá para a gente produzir enredo. A gente produz enredo. Ou como uma velar, ou como uma glotal. Então, não passa. Então, eu tenho evidência para dizer que aqui eu não estou num ambiente intervocálico. Tem alguma coisa aqui travando a realização de uma consoante rótica. Ou de um TEP. Não há hiatos entre vogais nasais dentro do vocábulo. Então, nenhum é nem mais um. Uma consoante destrói o hiato entre E e um. Então, não dá para fazer nenhum. No que tange aos ditongos nasais, a regra do arquifonema mantém-se no sentido de que também deve ser entendido como ditongos orais seguidos de arquifonema nasal. Então, a regra se mantém. Agora, essa proposta do Matoso não é uma proposta que é inabalável. A gente tem outras propostas aqui. Quer dizer, a gente tem críticas à proposta do Matoso. E algumas delas estão aqui. Argumentos que se contrapõem a essa perspectiva, que é a perspectiva do Matoso. A crase não se dá em certos ambientes intervocálicos. Por exemplo, o caso em que a vogal inicial é tônica. Então, em casa alta, eu não tenho a possibilidade de produzir crase aí. Não dá para fazer casa alta. Ok? Então, se não dá para fazer casa alta quando eu tenho uma vogal átona seguida de uma tônica, será que a ausência da possibilidade de fazer crase em lã azul não tem a mesma explicação por um contexto distinto, um contexto fonológico distinto, igual está acontecendo aqui?
O segundo, a consoante rótica, que se segue as consoantes nasais, também aparece entre vogais. Então, ó, enredo, eu disse para vocês que não dava para fazer enredo, mas também dá para fazer arrasar. A mesma rótica que a gente vê em enredo, a gente encontra em arrasar. E em arrasar, eu tenho certeza que está no contexto intervocálico. Então, aquele argumento de Matosos é problemático. Próximo. Os próprios hiatos de vogais orais tendem a ser evitados no português. Então, eu tenho uma tendência a monotongar alguns desses casos. Então, coordenação, a gente tem produzido coordenação. Em caatinga, a gente tem produzido caatinga. Então, para resumir essa história, existe uma corrente que considera que o sistema fonológico do PB possui apenas 7 vogais orais e que a vogal nasal seria bifonêmica, ou seja, vogal oral seguida de fonema nasal. Essa consoante nasal assimila o traço relativo ao ponto articulatório da consoante seguinte, conforme exemplificado anteriormente. Há, porém, uma outra corrente, que argumenta que o sistema fonológico do PB comporta 7 vogais orais e 5 nasais. Ou seja, haveria palavras que se distinguem apenas pela nasalidade da vogal. Dessa maneira, an e a seriam fonemas na língua, uma vez que formam pares mínimos, como cato, canto, por exemplo. Pois o que as distingue são as vogais a e an. Para tal corrente, não há necessidade de arquifonema nasal e a palavra canto tem a seguinte transcrição fonológica, canto. Há, então, duas possibilidades. Temos 7 vogais orais e um arquifonema nasal, temos 7 vogais orais e 5 vogais nasais, e não há, portanto, a necessidade de um arquifonema nasal. O que, então, que a gente vai fazer? A gente vai, ciente das duas possibilidades, adotar uma visão. Que visão é essa, gente? A gente vai adotar a visão do Matoso, porque é a visão que tem sido mais debatida, mais discutida, está mais presente nos inúmeros trabalhos que a gente vê por aí. Tá bom? Então, a gente vai adotar a visão, sabendo da crítica, a gente vai adotar a visão de que, no português, há uma vogal oral seguida de um arquifonema nasal quando há algum traço de nasalidade. Tá bom? E isso vai implicar nas nossas transcrições fonológicas. Em ponta, por exemplo, eu vou ter que transcrever o O seguido de um arquifonema nasal. Acho que é isso. Os próximos vídeos serão sobre sistema consonantal e a gente segue com os próximos conteúdos.